Agora vamos ver com o professor Alexandre um exemplo de como realizar o preenchimento de uma planilha de coleta de dados salariais. Então, a gente tem ali os cargos que são pesquisados no nosso exemplo. Então, o GE01, coordenador de tecnologia da informação, e GE02, gerente comercial. Então, eu como empresa que vou responder a pesquisa, eu vou ler a descrição sumária. Então, eu tenho lá, gerente de tecnologia da informação. O que ele faz? O que está escrito ali? Quais são as responsabilidades? Eu comparo com a minha empresa? Então, se eu comparar, eu vou informar na planilha salarial. Então, no caso ali, eu tenho o GE01, então eu tenho um coordenador de tecnologia da informação, um salário base de R$ 8.000 e ele recebe um PLR, participação nos lucros e resultados, que no caso aqui o valor está mensalizado, tem carga horária de 220 horas e o título do cargo na minha empresa é coordenador de informática. Então, a gente respondeu, né, para o cargo de coordenador de tecnologia da informação. Então, o próximo cargo é o gerente comercial, GE02. Então, a gente vai analisar a descrição sumária. Então, se ela compara dentro da minha organização, as minhas atividades dentro da empresa, na parte comercial, batem com o que está sendo pedido ali no cargo, eu vou informar. Então, eu tenho lá código GE02, eu tenho uma pessoa, um salário de R$ 10.000, recebe uma PLR de 833,33, ou seja, o valor está mensalizado. A gente tem aqui a comissão de vendas, valor de R$ 5.000 e tem carga horária mensal de 220 horas. E o título na minha empresa chama gerente de vendas. Mas dentro da minha organização, eu também tenho lá duas pessoas que fazem a atividade lá descrita de gerente comercial, ganham um salário de R$ 10.500, tem um PLR de 875, uma comissão de vendas de 5.600, trabalham 220 horas e também chamam gerente de vendas. Então, dessa forma, a gente vai analisando cargo a cargo que está sendo pesquisado, verificando se compara com a nossa empresa. Se comparar, a gente vai responder aqui na planilha de coleta salarial. Vamos ver agora como fazer, então, a resposta dos benefícios. Como a empresa deve responder a parte de benefícios. Então, eu vou ler a questão e vou identificar se na minha empresa tem ou não aquele benefício. Então, no caso, a empresa concede assistência médica, então na minha empresa eu tenho. Então, eu vou colocar um X ali, dizendo que eu tenho, eu ofereço assistência médica aos meus funcionários. Qual é a modalidade? Por nível, né? Então, a gente pode apontar aqui, medicina de grupo é para gerência, supervisão, coordenação e demais funcionários, e a parte de seguro e saúde para o nível de direção. Qual é o tipo de plano de assistência médica oferecido, o padrão de assistência médica oferecido? Então, aqui no nosso exemplo, para os cargos de nível de supervisão e demais funcionários é o plano básico. Para os cargos de nível gerencial é o executivo. E para o cargo de nível de direção, livre escolha. Com relação ao atendimento do plano, então a gente vai ver que para todas as categorias de cargo a empresa oferece, né, a assistência médica para os funcionários e também para os dependentes legais. Na parte de participação do custo, né, a gente também pode observar que para todas as categorias de cargo a empresa subsidia 85% do valor do custo com assistência médica. E na parte de desconto do funcionário, da parte de contribuição do funcionário, a gente tem lá para as categorias de gerência, supervisão e demais funcionários, a contribuição é mensal. E para o nível de direção, a modalidade é coparticipação. Então, a empresa vai lendo as perguntas, né, que foram feitas, que estão ali dentro da pesquisa, vai identificar se na empresa dela tem aquela informação e vai colocar. Dessa forma, ela vai responder a parte de coleta de benefícios. Vimos que quando se elabora um caderno de coleta de dados bem estruturado, apesar de serem muitas as informações, o preenchimento dos dados fica claro e fácil de ser realizado, sem criar dúvidas para as pessoas que irão realizar este trabalho. Além disso, todas as empresas podem responder dentro de um mesmo padrão, o que facilita o seu trabalho como técnico quando receber as informações e for fazer as análises necessárias. A empresa patrocinadora recebe o caderno com as respostas das empresas participantes
E para realizar a tabulação dos dados, precisamos realizar algumas padronizações, como ajuste de jornada de trabalho ou atualização salarial para uma mesma database. Por exemplo, a jornada de trabalho de uma empresa para um determinado cargo é de 180 horas e em outra é de 220 horas. Para que os valores possam ser comparados, é necessário ajustá-los e padronizá-los. Este trabalho é fundamental para que possamos comparar coisas semelhantes. Vamos ver como realizar esta tarefa. Já que a gente fez a pesquisa, então a gente mandou esse caderno de coleta para as empresas já preencheram e nos retornaram as informações. O que a gente precisa fazer agora é o que a gente chama de tabulação dos dados. Então eu preciso encontrar as medidas de posição. Então eu vou calcular lá média, mediana, os quartis, desvio padrão, para que a gente possa entender qual é a relação entre a empresa e o mercado. Se a minha empresa está pagando salário acima, se está pagando salário abaixo, quais são os níveis de remuneração praticados no mercado em comparação com a minha empresa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a análise das informações que a gente recebeu. Então a gente vai verificar se todas as informações que foram pedidas lá na pesquisa, elas foram respondidas. Se elas não foram respondidas, a gente precisa contatar as empresas e obter essas informações. Outra situação que a gente precisa saber é se existem salários distorcidos, ou seja, se tem informação de salário ali que foge a uma tendência de mercado. Então a gente vai utilizar a triagem estatística, a gente vai fazer o corte desses dados na sistemática que a gente vai apresentar. Então, a gente precisa garantir uma uniformidade das informações, ter informação de qualidade, para que aí a gente possa fazer os cálculos. Depois disso, a gente vai fazer a padronização à jornada de trabalho. Então, eu preciso colocar as informações dos cargos dentro de uma mesma jornada, ou seja, se a empresa tem a jornada lá de 220 horas, eu devo tabular os cargos para 220 horas, a não ser que tem cargos que têm jornada pré-estabelecida. Exemplo, telefonista, 180 horas, médico, 120 horas. Então, a gente vai fazer a uniformização conforme a carga horária estabelecida. Então, para isso, a gente vai fazer os ajustes. Então, eu vou pegar lá, se o salário tiver para 180 horas, eu vou transformar para 220 horas. A gente vai ver no próximo capítulo como que a gente faz isso. Atualização salarial. Então, eu preciso também garantir que eu vou estar comparando coisas iguais. Então, eu vou fazer o que a gente chama de ajuste à database, ou seja, quando que a pesquisa está sendo feita, e eu vou ajustar os dados salariais das empresas para uma mesma base. Qual que é o índice que a gente costuma utilizar para fazer essa correção? É o INPC, que esse é o índice normalmente utilizado para fazer os reajustes salariais.